Gravação iniciada, presidente. Obrigado, Marco. Retomando os trabalhos, então, da manhã do dia 8 de fevereiro de 2021, a gente já estamos apreciando nesse ponto os processos do período da tarde do dia 8 de fevereiro, né? Então, nós havíamos parado no item 10, passemos à apreciação, então, do item 11 da pauta, conselheiro Camerano, Comércio de Veículos Batista Limitada. Com a palavra, o relator. Agora eu não posso. Alô? Estão me ouvindo, presidente? Estou ouvindo. Estou abrindo aqui, presidente. Então, senhor presidente, esse é um processo também de depósito bancário, né? Tipo 42. Aqui no calendário 2006. Depósito bancário de origem não identificada. Isso aqui é uma empresa revendedora de veículos, né? Novos e usados. Eu vou aqui, então, transcrever aqui a decisão da DRJ, seu relatório, né? Que ela repete praticamente o recurso e a impugnação são idênticos. Então, o contribuinte aqui, ele foi intimado, então, né, a recolher esse crédito tributário aí, 2006. A título de omissão de receita, a partir do ano calendário e tal, parece que foi arbitrado aqui ou foi presumido, agora eu teria que ver aqui. Mas é para o depósito bancário eles não comprovaram, né? Na impugnação, disse que todos os valores creditados nas contas bancárias teriam sido tributados indevidamente, que isso é uma presunção, né? Que os estados bancários não possuem informações suficientes a embasar o lançamento tributário, né? Que foram excluídos os valores de transferência bancária entre contas dos contribuintes, porém permaneceram constantes nos demonstrativos utilizados para fundamentar a base de cálculo, né? Que os seguintes valores teriam permanecido, que não teriam sido excluídos valores oriundos de transferência entre contas do contribuinte. E também valores depositados por conveniência pessoal, pela instituição financeira, né? E passados a terceiro oriundo de operações de refinanciamento. Os demais valores não computados na base de cálculo dos tributos são oriundos de venda de veículos usados, né? Deveriam ter sido respeitadas as normas de tributação específicas desta atividade. Realmente, venda de veículos usados, você tem todo um dispositivo específico para isso na legislação tributária, né? Você tem o veículo que é dado como entrada, aí o veículo de saída, essa documentação ela tem que estar toda guardada, porque você tributaria, aí, no caso, a diferença, né? Aqui, então, no item 5.7, da atividade em questão, a tributação se dá com base na diferença entre o valor da compra e o valor da venda, né? Que o fisco teria usado incorretamente toda a receita omitida como essa venda, não tendo considerado essa diferença entre o veículo usado, né, e o valor da venda. Então, ele fala aqui sobre margem de lucro, né, que essa margem de lucro média dele, nessa atividade dele, é 12,5%. Portanto, sobre os valores creditados nas contas bancárias, tidos como receita omitida, deve ser aplicada a alíquota de 12,05% para se auferir a base de cálculo da receita, né? Ele está dizendo, ó, minha margem de lucro é 12,5%. Então, você tem que usar no cálculo essa margem aí. Muito bem. O cálculo do imposto de renda, bem como da contribuição social sobre o lucro líquido, nos termos que o contribuinte entende como correto, atentando-se para a legislação aplicável. Então, ele faz lá um anexo lá, considerando a margem que ele acha que deve ser a considerada correta. Aí fala aqui de PIS e COFINS, né?
que aplicou a alíquota de 0,65% para PIS, 3% para COFINS, né? Que a fiscalização não deveria aplicar diretamente sobre o total da receita obtida, essas alíquotas, porque ele é venda de veículos usados, que tem aquela peculiaridade da diferença, né? Muito bem. Que para a atividade do contribuinte, revenda de veículos usados, a legislação determina que não se tribute faturamento, mas sim diferença, né? Então, ele insiste que deveria ter utilizado aquela margem de lucro lá de 12,5%, né? Para só então você tributar PIS e COFINS. Muito bem. Ele fez aqui uma desistência parcial do crédito tributário, foi em relação a algumas comissões recebidas de instituições financeiras que foram tributadas, ele fez a desistência parcial da impugnação e reconheceu esse crédito aí a título de comissão recebida, né? Muito bem. Eu vou aqui no voto da DRJ, presidente, eu vou me deter mais detalhadamente no voto, porque eu estou, já adiantando aqui, que eu estou acatando inteiramente as razões decididas da decisão de primeira instância, uma vez que, ao recurso voluntário, não foram trazidas as provas necessárias conforme foi solicitado e foi colocado no relatório da fiscalização. Então, de forma que eu vou me estender um pouco aqui no voto. Muito bem. Então, aqui, o termo de verificação, né, foi feito, então, em função de quê? Procedimento fiscal decorrendo da seleção da empresa em razão do cruzamento de informações entre DIF, movimentação financeira, tá? Ele tem objeto social, venda de veículos usados, né? E seria incompatível com a receita declarada. Só presta atenção um instantinho. Achei que era o meu gato, não podia ter a porta. Já resolvi o problema aqui, senhor. É que deixaram a porta aberta aqui, a minha gata entrou aqui, enfim. Então, continuando aqui, ó. Então foi lucro presumido, né? Foi intimada para apresentar lá as explicações sobre os créditos bancários, né? Foi intimada a apresentar os livros Diário e Razão, com a escrituração toda a movimentação financeira, né? Detalhando a apuração de receita de venda de veículo tributado pelo lucro presumido, que é o coeficiente 32%, né? Então, a fiscalizada disponibilizou contrato social, livro diário, livro de entrada e saída de mercadoria, tá? Eu estou aqui no item 11 do voto, da DRJ, né? Muito bem. Então, o termo de constatação fiscal foi lavrado para registro de que, no exame da escrituração do livro Diário e Razão, constatou-se que somente foram escriturados partidas mensais, não tendo sido escriturada a movimentação financeira e bancária, conforme determina a legislação, né? Sendo que os extratos bancários da empresa somam um depósito montante de R$4.600.000, excluídos os valores relativos à devolução de cheques, né? Não tendo sido possível identificar transferência de valores entre as contas da empresa, né? Coisa que ele alegou lá, e a fiscalização de não consegui identificar essas transferências entre contas da empresa, né? Acrescentou-se que, com base na conta caixa, verificou se foram escriturados recebimentos de R$1.058.000, sendo a contribuinte intimada a apresentar a comprovação, mediante documentação hábil e idônea, para justificar a origem dos recursos, né? E serviriam para cobrar os mencionados depósitos bancários, né? Muito bem. As receitas declaradas de R$385.160 foram aquelas receitas de comissões informadas com gestão financeira, né? Que na escrituração da conta interessada não foi possível identificar o registro dos valores, né? Acrescenta ainda que a empresa apresentou o DIPJ pelo lucro presumido e com a declaração de receita de R$127.000, né? Tinha depósito bancário de mais de 4 milhões
receitas de instituição financeira de comissão de R$300 e poucos mil, e na DIPJ tinha uma receita de lucro presumido de R$127 mil. Né? Sendo que a relação à solicitação para apresentação demonstrativa, detalhado, de apuração das receitas de venda de veículos tributado pelo lucro presumido sujeito ao custo de 32%, formado em PJ. A CASAD disponibilizou somente uma planilha com o total das receitas mensais sujeitos ao percentual de 32%, sem identificar a origem da receita, com a apuração da receita obtida na venda de cada veículo, bem como os serviços prestados. Para você se beneficiar daquele dispositivo específico de legislação tributária em venda de veículos usados, você tem que cada receita tem que estar associada a uma venda de veículo individualmente detalhado, com a nota fiscal de entrada do veículo, se foi dada para venda, e a respectiva venda do veículo, para você saber o que tributar na diferença, coisa que não tinha aqui nos autos. Formalizou-se, então, a intimação para que a requerente apresentasse as notas fiscais de entrada e saídas, né, livro de inventário, com a relação dos valores de aquisição de cada veículo, demonstrativo da receita apurada na venda de cada veículo, né, ou seja, custo de aquisição menos o valor da venda. Isso tudo comprovado, com documentação. Muito bem. Então, o contribuinte conseguiu no TVF, que teria apresentado cópia da nota fiscal de entrada e saída, demonstrativo de receita, né? Considerando o custo de aquisição menos o valor da venda, sendo que em relação à comprovação da origem de depósitos bancários não escriturados, ali no caso seriam 3.062.000, a recorrente declarou que foram efetuadas transferências entre contas de mesma titularidade, no montante de 280.000, né? E as demais movimentações seriam, então, de valor depositado pela instituição financeira em decorrente de operação de intermediação de negócios. Em relação à receita informada por gestão financeira, em DIF, constatou que os valores não foram contabilizados. 4. Comprovantes de depósito bancário. Em nossas verificações, constatamos que foram efetuados no valor de 2006 transferência entre contas do mesmo contribuinte no valor de 280.000. As demais movimentações financeiras, né, ele aguarda lá o informe de rendimento da instituição financeira, decorre em sua grande parte de valor depositado pelas instituições financeiras, né, decorrente de operação de intermediação de negócio. Então, esclarecendo melhor, ela diz que ele atua como agente intermediador recebendo das instituições financeiras, dos depósitos, primeiro o valor relativo do automóvel, o qual é repassado ao primitivo proprietário do veículo, e o segundo depósito refere-se à comissão. Né? Eu vou descrevendo aqui o modus operandi da venda. Na operação, em momento algum, o veículo passa a ser de propriedade da Batista, havendo apenas uma movimentação financeira. Por isso que o volume da movimentação financeira encontrada não guarda parâmetro de correspondência com os documentos fiscais e contábeis da empresa no que tange a sua receita. Né? Isso aqui, então, são as argumentações da impugnante. Rendimento de comissão de instituição financeira, diz aqui que em verificação à escrita fiscal, constatando que não foi contabilizado o valor de referência. Deste modo, foi solicitada a cada instituição financeira o devido comprovante. Em prosseguimento, a fiscalização emitiu o termo de intimação fiscal, né, do que concerne ao valor da transferência de contas mesmo a titularidade, né, foi concedido um prazo para 10 dias de apresentação justificativa, finalizando com a observação que, em relação ao rendimento ao período de gestão financeira, os valores seriam considerados como recebidos e considerados como receita. Assevera a fiscalização do TVF que, decorrido o prazo concedido, a empresa não se manifestou. Tendo em vista que nenhuma resposta esclarecedora ou documento para comprovar a origem dos valores creditados depositados em suas contas correntes consta no processo, os valores creditados em contas bancárias da contribuinte, cujas origens não foram comprovadas, foram considerados não escriturados, né? Mostrando relação completa dos mesmos no anexo 5. Destacando-se que a recorrente foi receptora de créditos bancários no ano calendário de 2006, no valor de R$ 4.396.000, tendo declarado em sua DIPJ uma receita de R$ 127.000. No TVF, a fiscalização esclarece que a atividade da empresa consiste na compra e venda de veículos usados,
atividade comercial na qual é comum que as vendas se realizem com a troca de veículos entre o cliente e a empresa, com o complemento do preço mediante financiamento tomado pelo adquirente do veículo. O financiamento é intermediado junto a bancos e financeiros pela própria empresa vendedora do veículo, que ofere uma comissão acreditada em sua conta corrente. Valores que estão comprovados na autuação que se discute em relação dos extratos bancários disponibilizados e nas dívidas, montante R$ 385 mil, com a retenção na fonte R$ 5.600. Conforme se depreende das intimações, a fiscalizada informou que o supracitado valor não foi contabilizado. O autuante conseguiu no TVF, que da análise da escrituração e da documentação, concluiu se o contribuinte escriturou as notas fiscais de venda a débito da conta caixa e a crédito da conta receita, não tendo escriturado nos livros de área e razão a movimentação financeira, o que inviabilizou a verificação da compatibilidade entre receita escriturada e movimentação financeira. Repete aqui que o montante na movimentação financeira supera em larga escala as receitas escrituradas. Aí só escriturou a receita da movimentação financeira lá da comissão, né? Esclarece a fiscalização que, tendo em vista que na compra e venda de veículos usados é comum a prática da troca de veículos com complementação de preço, mediante financiamento tomado pelo adquirente do veículo, os créditos bancários, até prova em contrário não apresentada pelo autuado, provavelmente se originaram de vendas de veículos que não foram contabilizadas, né? Foi reintimado a apresentar essa relação da venda dos veículos usados para conciliar o depósito com a venda, e isso não foi esclarecido. Assim, a autuação foi subdividida em omissão de receita de presunção legal, depósitos bancários, e omissão de receita de atividade, que é aqueles 385 mil lá da comissão. Então, ele faz aqui o quadrinho, onde aparece a receita omitida, né? Prestação de serviço, está lá, a receita omitida dos depósitos bancários e o total aqui da receita omitida. Muito bem. Então, foi tributada pelo lucro presumido, então os tributos foram apurados pelas regras do lucro presumido, né? Muito bem. Nesse ponto, aqui, item 26, deve-se entender por que a legislação exige do contribuinte optante do lucro presumido a escrituração comercial do livro caixa com toda a movimentação financeira, inclusive bancária. O lucro presumido é calculado a partir da aplicação de percentuais sobre a receita bruta. E o contribuinte somente pode demonstrar qual é a sua receita bruta exata se fizer a contabilidade comercial, né? Ou escriturar o livro caixa com movimentação financeira e bancária. Se você não tiver isso, você não tem como saber o percentual aplicado. No presente caso, a fiscalização de impostos de estados bancários fornecidos pela própria contribuinte observou que o total de crédito bancário no período considerado foi de 4.396.000, enquanto os valores escriturados no livro caixa, 1.058.000, e recebido via DIF, 379. Apresentaram parâmetros significativamente inferiores. Diante disso, intimou o recorrente esclarecer os motivos das diferenças encontradas. Quase R$ 3 milhões. Contudo, nenhuma resposta esclarecedora ou documento comprobatório foi apresentado. Desta forma, agiu corretamente a fiscalização ao aplicar ao caso as disposições do artigo 42 da Lei 9.430, que é a lei do depósito bancário, né? Muito bem. Passando aqui, então. Então, aqui está explicando como é que apurou o tributo e tal, né? Aqui a regra, a legislação que trata do lucro presumido, artigo 518, né? Artigo 519, os percentuais, né? No caso, 32%. Então, aqui ele vai explicando a forma de tributação, inversão do ônus da prova, né, que no caso a presunção legal com base no 42, né? Aqui no item 32 do voto. Já no segundo caso, que é a omissão de receita, a inexistência da presunção legal obriga a comprovação material do fato, né? E não de outro que apenas indiretamente se relacione com o ilícito.
Em qualquer dos casos, no entanto, não se desobriga a autoridade a comprovar os fatos que dão origem à omissão de receita, aquele definido na lei como necessário. Né? No presente processo, a omissão de receita é apurada parte pela via presuntiva e parte pela via direta. Né? Muito bem. Então, aqui ele explica todo o procedimento, né, de presunção legal do artigo 42, que é uma matéria já recorrente nesse conselho, nessa turma. Eu vou passar aqui por cima disso aqui. Ele explica os critérios que foram estabelecidos pelo 42, né? Então, aqui ele repita-se, em se tratando de omissão de receita decorrente de depósito bancário não justificado, o ônus da prova é da contribuinte, devendo esta apresentar provas irrefutáveis que permitam identificar a origem dos recursos, a fim de ser excluído o montante apurado. Né? Muito bem. No caso de que o imposto foi apurado segundo as regras do lucro presumido, a omissão decorrente de PIS e COFINS, ela acompanha lá a tributação do lucro presumido, né, dos percentuais. Cita aqui o artigo 24, né, que vai-se determinar o valor do imposto básico à receita obtida, que segue o regime de apuração. Assim, sobre o total da receita bruta, foi aplicado o percentual estabelecido na legislação do lucro presumido para a apuração de RPJ, contribuição social, PIS e COFINS. Né? No contraditório apresentado no item da inclusão de valores indevidos, item 44 aqui na apuração da base de cálculo, consequentemente na autuação, a defendente pública que devem ser excluídos dos créditos bancários apurados valores oriundos de transferência entre contas de contribuinte da mesma instituição financeira a título de conta garantida, né? Que seria lá R$214 mil. De plano, cabe esclarecer que o pleito da contribuinte deveria estar amparado de cópia do contrato firmado com a instituição financeira, com o registro das condições pactuadas para a concessão do referido crédito, o que não se observa no conjunto probatório acostado aos autos. Ademais dos valores reivindicados pela autuada, não se constatou nos extratos bancários nenhum código ou descrição que pudesse afirmar que se tratam de valores depositados a título de conta garantida. Prossegue a recorrente que devem ser igualmente excluídos da base de cálculo do auto de infração valores depositados por conveniência operacional pela instituição financeira, repassados a terceiros, e oriundo de operação de refinanciamento. Segundo ela, seria um total de R$741 mil. Neste quesito, não há documentação que ampare a pretensão da contribuinte em alegar que créditos bancários a ela conferidos tenham sido repassados a terceiros. Como exemplo, a requerente assevera que um valor de R$12 mil a ela acreditado pelo Banco Santander teria sido repassado a Maria Júlia Bueno na mesma data em razão de comercialização de um veículo. Além da referida operação não estar amparada documentalmente, a origem do crédito não foi justificada no curso de procedimento fiscal. Ainda no reto citado item, a impugnante finaliza em que sua atividade, a tributação, se dá com base na diferença entre o valor de compra e o valor de venda do bem. Acrescenta que a fiscalização incorretamente considerou como receita obtida e utilizou como base de tributação todo o valor creditado em suas contas bancárias, aquilo que eu tinha falado no relatório. Então, ele quer que utilize lá uma margem de lucro lá de 12,05, que seria a média do setor, né? De plano, cabe mencionar que a planilha construída pelo defendente, que relaciona valor de custo de aquisição e venda para um conjunto de operações em valor igual ao que ela registrou como recebimento do seu livro de caixa, não está amparada por documentação pertinente. Além do que a alíquota para o seu ramo de operação é de 32%, consoante preconiza o artigo 519, parágrafo 1º, inciso 3º do RIF 99. Né? De qualquer forma, a autuada foi beneficiada tendo em vista que a fiscalização considerou a alíquota de 8% sobre a receita omitida apurada nos depósitos bancários não justificados, pelo fato de ter considerado que não há prova nos autos de que os referidos depósitos originaram de uma prestação de serviço. Como não ficou comprovado que ele pegou o veículo usado e a da venda do veículo tributou a diferença, eles consideraram 8% como uma venda de veículo normal.
que, então, a DRJ, de uma certa maneira, teria até sido beneficiado, uma vez que não foi aplicado 32%, sim o 8%. É mais ou menos, não é que seja um benefício, é porque o 32% seria sobre, no caso, a diferença, né? Mas como não tem documentação que comprove isso, eles consideraram um percentual de 8%. No quesito da apuração do IRPJ da Constituição Social, a recorrente tece diversas considerações acerca dos valores que entende devido à autoinflação, relacionados à base de cálculo e às alíquotas. Consiga que os valores que entende corretos para os mencionados tributos estariam demonstrados nos anexos 1 e 2. Neste tópico, a recorrente repisa a reivindicação para que se atribua o coeficiente de 12,05% para a sua margem de lucro. Ele insiste que deve ser utilizado como margem de lucro, como base de cálculo dos tributos, essa margem de lucro da atividade de 12,05%. Da apuração do PIS/COFINS, na sua defesa do PIS e COFINS, a autuada afirma que não pode a fiscalização aplicar as alíquotas de PIS e COFINS, 0,65% e 3%, respectivamente, diretamente sobre o total da receita tida como omissa. Tendo em vista que a sua atividade, revenda de veículos usados, possui peculiaridades que a diferenciam dos demais contribuintes. Acrescenta que a fórmula de tributação dos valores usados, criada pela Lei 9.716, de 98, não foi alterada, né? Instituir a forma não cumulativa para estados de contribuição. Então, ele quer que se tribute também a 12,5% da base de cálculo. Bom, a questão já foi abordada no TVE. A contribuição para o PIS e COFINS tem como base de cálculo o valor do faturamento, que corresponde à receita bruta mensal oferida pela pessoa jurídica, sendo irrelevante o tipo de atividade exercida ou a classificação contábil para as suas receitas. Então, tem aqui o artigo inciso 2 da Lei 10.833, de 2003, que estabelecem que ficam sujeitos ao regime cumulativo de apuração do PIS e da COFINS as pessoas jurídicas tributadas pelo imposto de renda com base no lucro presumido. Então, base no lucro presumido, o faturamento, o método de cálculo do PIS e COFINS é o método cumulativo. Então, cita aqui toda a legislação aplicável a PIS e COFINS, né, que eu vou poupá-los aqui de ler. Vou passar aqui por cima, então. Muito bem. Então, senhor presidente, essa foi toda a questão. Ele não conseguiu comprovar nos autos que a venda dele era uma diferença entre o valor do veículo usado e o valor da venda, por isso que ficou sem explicação esses pouco mais de 3 milhões de reais de crédito bancário, e ele insistiu na tributação da base de cálculo sobre a lucratividade média do setor, que é 12,5%, que não tem nenhuma previsão legal. Enfim, como não houve essas comprovações da origem desses créditos bancários, a fiscalização, então, procedeu à tributação com base no artigo 42. E as comissões que estavam lá declaradas, mas não haviam sido pagas de instituição financeira, ele desistiu e fez lá, reconheceu o crédito daquelas receitas que não foi tributada por ele. Então, senhor presidente, esse é o voto, porque o recurso voluntário ele é idêntico. Eu até aqui, eu não coloquei aqui no meu voto, mas eu vou reproduzir aqui no meu voto todo o voto da DRJ, porque eu estou adotando integralmente, porque não houve nenhuma novidade em relação ao que foi apurado pela decisão de piso, que eu adoto integralmente como razões decidíssimas. Então, esse era o voto para negar provimento ao recurso. Talvez só de transitar o voto que está lá no relatório para o próprio voto, né? O seu voto, no caso. Para que não conste duas vezes, tanto no relatório quanto no... Pois é, por isso que eu deixei até em aberto aqui, em vez de colocar lá, eu coloco aqui, né? No voto. Não adianta você reproduzir aqui e lá, né? Tanto no relatório. Pois é, por isso que eu não tinha colocado aqui. Eu vou fazer isso, eu vou tirar do relatório e colocar para cá. Ok. Alguma dúvida, gente? Vamos lá, então. Doutor Daniel, seu voto. Estou presente. Doutor Carlos André. Com o relator, presidente. Doutora Luciana. Acompanho o relator, presidente. Doutor Itamar. Com o relator, presidente. Doutora Letícia. Acompanho o relator, presidente. Doutor André. Com o relator, presidente. Então, temos por unanimidade de votos negar provimento ao recurso voluntário.
Passemos ao item 12, conselheiro Itamar, recorrente construtora litorânea com Y, SA. Vamos lá. Depósito bancário, né? Movimentação bancária. Eu estou na folha. Estou pegando mal, rapaz. Folha 2 estou no relatório. Do termo de verificação. De acordo com o termo de verificação das folhas 230 seguintes, realizou-se o lançamento com base em depósitos bancários cujas origens não foram comprovadas. O fiscalizado atendeu parcialmente a intimação, alegando dificuldades na habitação dos estados. Assim, a autoridade emitiu a RMF, analisou a movimentação financeira e intimou para justificar. Não havendo justificativa, no final do parágrafo, a autoridade realizou o lançamento com base no artigo 42, arbitrando a base de cálculo tendo em vista a escrituração apresentada pela empresa não possibilitava a identificação da movimentação bancária. Na impugnação, na verdade, o recurso voluntário, ele reiterou as razões, então eu coloquei a impugnação, né? Apresenta os principais trechos, eu deixei marcado aqui, e eu vou seguir a leitura. Preliminar de nulidade, ausência de ordem emanada pelo Poder Judiciário, autorizando a quebra de sigilo. Mesma argumentação que a gente acabou de analisar, né? O procedimento administrativo está eivado de nulidade, uma vez que não consta dos autos cópia de ordem emanada pelo Poder Judiciário, autorizando a quebra de sigilo bancário. Ela alegou também preliminar de nulidade, em razão da ausência de poderes da contadora senhora Cláudia José da Silva, para receber o auto de infração. Em síntese, ela alegou que houve algum prazo aí que a contadora não tinha poderes para receber o auto de infração, e a parte em azul no final do parágrafo, aqui eu estou lendo. Somente após decorrido algum tempo da ciência dos autos é que a senhora Cláudia José da Silva Souza teria dado conhecimento da ocorrência da fiscalização e dos autos de infração aos responsáveis legais. No mérito, ela alegou da interpretação e aplicação do artigo 42, né, alega a interessada que, apesar da presunção de omissão de receita estabelecida no artigo 42, ter invertido o ônus da prova, ainda assim a simples existência de depósito bancário, ainda que a origem não comprovada, por si só não configura a renda omitida. A outra alegação, são todas as alegações que a gente enfrenta todas as reuniões sobre o depósito bancário, né? Da alegação de que em nenhuma hipótese a movimentação bancária da interessada poderia ser considerada receita. Alega a interessada, e dentre outras alegações, essa foi a que ela repetiu no recurso voluntário, que mais para frente ela vai falar de valores, mas em relação aos valores, ela não reiterou as razões no recurso. Então, eu entendo como nesses capítulos, a decisão de PIS é definitiva, como a gente vai ver no voto, mas essa alegação foi a repetida no recurso, que ela alegou novamente, né, da alegação de que nenhuma hipótese a movimentação bancária da interessada poderia ser considerada receita. Alega a interessada com base em exemplo no mês de janeiro de 2008, que neste mês os depósitos realizados em espécie em suas contas bancárias totalizavam 265 mil, folhas 225 a 229. Entretanto, para reforço do seu caixa, retirou em espécie apenas no Banco do Brasil, no dia 4 de janeiro, a importância de 465 mil, saldo que seria suficiente para honrar seus compromissos no mês de janeiro e retornar aos bancos, via depósito em dinheiro. Os valores remanescentes não aplicados ou necessários à complementação de saldos. Ela não utilizava os saldos, ela retirava para fazer os pagamentos, no final do mês ela depositava em dinheiro. Essa alegação dela, ela apresenta uma tabela na impugnação e no recurso voluntário, dizendo que acontece isso. Tomou como exemplo esse mês. Portanto, existindo disponibilidade de caixa para a realização dos depósitos em espécie, tais valores nunca poderiam ter sido utilizados como receita omitida nos meses subsequentes. A mesma prática seria constatável. Então, ela pegou o exemplo do mês de janeiro, apresentou uma tabela e disse que essa mesma prática foi constatável. E essas argumentações eu deixei aqui porque, de certa forma, lendo a impugnação, como ela faz alguma alegação genérica, poderia refletir nesses valores, mas ela não repetiu essa argumentação
no recurso voluntário. O que eu fiz? Como eu vou adotar a decisão de piso, as razões da decisão de piso, que abordou de forma completa, eu deixei aqui no relatado que ela expôs na impugnação. Eu estou agora na parte do recurso extraordinário é voluntário, né? Eu pus um recurso voluntário, ela reiterou, e eu, no voto, eu vou deixar o que foi decidido na decisão de piso, vou reproduzir apenas para a gente identificar que, de fato, a autoridade julgadora de origem esgotou a análise dos valores que ela apresentou, né? Então, eu estou agora na folha 5 do recurso voluntário. Deve estar extraordinário aí no arquivo de vocês, eu corrigi aqui. Inconformada, a contribuinte apresentou o recurso voluntário, hora sob exame, que reitera suas alegações acrescentando. Ela acrescentou o artigo 6º da lei complementar, né? Não obstante ter a DRJ afastada dessa preliminar de nulidade dos autos de infração, com base em status bancários, em face do artigo 6º da lei complementar 105, considerando que tais dispositivos legais foram regularmente inseridos no ordenamento nacional, o certo é que tais dispositivos conflitam com nossa Constituição. Ou seja, a gente já sabe qual é a natureza da alegação, né? A cita decisão do Supremo Tribunal Federal no recurso extraordinário 389, e continuando aqui, o relatado pela DRJ, com relação aos artigos 1177 e 1178 do Código Civil, com devido respeito, só se aplicam em favor da recorrente. A DRJ, o parágrafo único do artigo 1178, determina: quando tais atos forem praticados fora do estabelecimento, somente obrigará o preponente nos limites dos poderes conferidos por escrito, cujo instrumento pode ser suprido por certidão ou cópia autêntica do seu teor. Ou seja, esse capítulo, a DRJ diz que o preposto, no caso, ela alegou que a contadora não teria poderes para receber o auto de infração. E lá atrás nós vimos que ela alegou também que teve ciência só alguns dias depois. A DRJ abordou de forma completa, como nós veremos, ele, com base nesse artigo aqui, e o parágrafo único desse artigo diz que fora do estabelecimento, como o escritório da contadora era fora do estabelecimento, ela teria que ter um instrumento com poderes específicos. Ou seja, adiantando que esse é o relato desse capítulo, mas tem no processo e foi abordado pela DRJ, na folha 269, se não me engano, tem a procuração outorgando poderes específicos. Então, o que ela trouxe de novo, praticamente, no recurso voluntário, foi a alegação de inconstitucionalidade em relação à preliminar de nulidade, né, que precisa da quebra do sigilo, e o parágrafo único do Código Civil do artigo 1178, que os atos praticados fora do estabelecimento, quando tais atos forem praticados fora do estabelecimento, somente obriga o preponente, nos limites dos poderes conferidos, por escrito, cujo instrumento pode ser suprido pela certidão ou cópia autêntica do seu teor. Então, são essas duas matérias. Finalizando, no recurso voluntário não foram reiteradas as alegações acerca de transferência de valores entre suas contas bancárias, são esses dois valores, dos depósitos online e outros depósitos na mesma condição. Esse é o relatório e eu passo ao voto. Eu observo que no recurso foi praticamente, com exceção das alegações acerca da transferência entre suas contas bancárias, dos depósitos online e de outros depósitos na mesma condição, a interessada reproduziu os argumentos apresentados na impugnação, os quais foram minuciosamente analisados pelo julgador ACO. Nesses termos, eu utilizo a faculdade do parágrafo 3º do artigo 57. Eu vou reproduzir agora as razões expostas na decisão de piso. Da preliminar de nulidade, de ordem emanada do poder, ausência de ordem emanada do Poder Judiciário autorizando a quebra de sigilo. Eu vou passar de uma forma meio rápida, porque a gente sempre analisa que, de acordo com a Lei Complementar 105, com a legislação,
Eu estou no item 18 do voto. Como já visto, para cessar os status bancários do interessado, o fisco seguiu rigorosamente o que está disposto no artigo 6º da Lei Complementar 105, regulamentada pelo Decreto 3724/2001, que trata especificamente do referido acesso e não prevê a necessidade de autorização judicial para tal. Como esses dispositivos legais foram regularmente inseridos no ordenamento jurídico nacional e dele não foram afastados, não há por que o fisco não utilizá-los. Ele fala, inclusive, da obrigação, né, de se lançar. Então, em relação a essa preliminar de nulidade, se encerra a matéria alegando esse parágrafo aqui. Da preliminar de nulidade dos autos de infração devido à ineficácia do termo de início de fiscalização e ausência de poderes da senhora Cláudia. Alega interessado que os autos de infração seriam nulos, uma vez que seria ineficaz o termo de início de fiscalização, eis que recebido e assinado por Luciana de Oliveira Rosa, funcionária assistente dos recursos humanos, a qual não teria qualificação ou poderes para receber o referido termo. Acrescentou que a referida funcionária teria encaminhado o termo diretamente à contadora, a senhora Cláudia José da Silva Souza, e não teria dado ciência dele aos responsáveis legais da autuada. Além disso, também tornaria nulas as autuações o fato de que a senhora Cláudia não teria sido outorgado poder para receber autos de infração emitidos pela Receita Federal, como se constata na Procuração de Justiça 269. Item 22. Desde logo, devo repetir que a interessada somente apresentou impugnação tempestiva e que atende aos demais requisitos de admissibilidade. Além do que, o seu conteúdo revela que ela entendeu perfeitamente do que está sendo acusada, nela não se vislumbrando qualquer cerceamento de direito de defesa. Ou seja, ele discorreu acerca da legislação, né? Falou um pouco expôs a jurisprudência do CARF, eu estou passando um pouco rápido. Agora, o item 29. Ora, se já era regular a ciência em 4 de abril de 2011, do termo de início de fiscalização, na qualidade de preposta do interessado, o que não dizer da regularidade a partir do momento que este termo passou a ser de ciência da contadora do interessado, e já referida a senhora Cláudia José da Silva Souza, contadora Cláudia José da Silva Souza. E este momento, obviamente, se deu antes de 24 de abril, quando esta contadora respondeu pela primeira vez o termo de início. Ou seja, ela respondeu o termo, né? Recebeu o termo de início, respondeu, e para mim o que fulmina a argumentação, as folhas 269, encontra-se procuração datada de 15/6, é um documento que eu reproduzo a imagem dele aqui no final do voto, cujo outorgante é interessado em um dos outorgados é a já referida senhora Cláudia José da Silva Souza. Aqui foram conferidos poderes especiais para defender indeterminadamente, tá na procuração, né? Os poderes que estão conferidos. E a gente verifica que confessar, transigir que é o verbo mais, vamos falar assim, poderoso, né? Do mandato, instrumento de mandato. Ela pode dispor de bens da fiscalizada, entendeu? Da hora recorrente. Então, a meu ver, esse documento constante das folhas 269 fulmina aquela argumentação do parágrafo único do artigo 1178 do Código Civil, que o ato realizado fora do estabelecimento deveria ser outorgado os poderes especiais por escrito. E os poderes estão nesse documento, na procuração da folha 269. Então, eu vou passar direto essa argumentação, agora eu estou do mérito da interpretação e aplicação do dispositivo no artigo 42, que é uma outra argumentação que sempre é enfrentada, né? O julgador, ele discorre da situação. Eu estou no item 45, folha 13. Assim sendo, não resta dúvida que o auditor autuante tinha obrigação por força do artigo 42, de presumir que os créditos nas contas correntes da interessada do ano 2008, devidamente identificados nos demonstrativos, fossem receitas omitidas. Notar que a interessada em sua DPJ no ano 2008 informou que todas as receitas eram iguais a zero. O auditor autuante ainda teve o devido cuidado de expurgar desses ingressos
de origens não comprovadas, os cheques depositados devolvidos conforme consta do termo de verificação, itens 10, 11 e 12. Então, em resumo, item 46, voto, pois, por considerar sem reparos a interpretação do artigo 42, com base nos elementos que ele já tinha na lavatura do termo de verificação fiscal. Próximo item, da alegação de que nenhuma hipótese de movimentação bancária da interessada poderia ser considerada receita. Esse é o item que ela reproduziu, que ela repetiu no recurso voluntário. Alega a interessada, com base em exemplo do mês de janeiro de 2008, que neste mês os depósitos realizados em espécie, suas contas totalizaram 265 mil. Em síntese, eu já li atrás, né? Ela saca 465 mil, faz os gastos que ela entende necessário, depois ela deposita, e é isso que ela alega. Item 48, passa-me por pronunciar. Devo consignar desde logo que, apesar de intimado o termo de início de fiscalização nas intimações posteriores a fornecer os livros caixa diário e razão e de apuração do ISS, a interessada se limitou a solicitar mais prazo para apresentação, mas nada forneceu. Na impugnação também não trouxe qualquer um desses livros. Ao que parece, a interessada quer dizer que o fato de ter sacado de sua conta corrente, Banco do Brasil, a importância de 465 mil implicaria obrigatoriamente que os depósitos em dinheiro efetuados em todas as suas contas correntes no mês de janeiro, no valor de 265 mil, tivesse por origem a diferença entre aquele valor sacado e os valores necessários para honrar os compromissos de janeiro de 2008, a qual teria retornado aos bancos via depósito em dinheiro, os valores remanescentes não aplicados em investimentos. O ônus da prova dessa alegação é da interessada, que nada trouxe para comprová-la. Evidentemente que não é obrigatório que os depósitos em dinheiro tenham por origem os saques em dinheiro, de modo que cabe à interessada comprovar que isto ocorreu no caso concreto, por meio de documentos hábeis e idôneos coincidentes em datas e valores. É falsa assertiva de que, no caso de eventual existência de saldo de caixa, não ser possível presumir omissão de receita, em espécie de origem não comprovada. Voto, pois, por afastar essa alegação. Voto do julgador de piso. Agora o próximo tópico, da indevida presunção de omissão de receita em diversas operações. Esse tópico aqui, eu reproduzi, até talvez vocês poderiam dar uma opinião, ela não reproduziu no recurso voluntário, mas como ela fez alegações genéricas em relação a depósitos de origem não comprovadas, e a autoridade fiscal esgotou todos os valores que ela alegou na impugnação, eu deixei aqui transcrito as razões de decidir para demonstrar que tudo que ela trouxe em impugnação, e ele esgotou. Agora, no recurso voluntário, ela insurgiu contra os depósitos, mas não falou de valores. Então, eu estou deixando os valores aqui ainda, e o que ela se insurgiu expressamente foi o que eu vou repisar na conclusão do voto. Então, eu vou passar direto os valores, porque não foram citados no recurso voluntário. Eu estou indo agora direto para... Agora eu estou indo para o tópico na folha 19 do voto, do recurso extraordinário, que ela acrescentou em razão, alegando inconstitucionalidade. Expõe a recorrente que, além de outras decisões do Supremo Tribunal Federal, o acórdão registrado no recurso extraordinário 389808 consta do voto do ilustre ministro relator, excelentíssimo ministro Marco Aurélio. Similar dados conflita com a Carta da República, norma legal atribuindo à Receita Federal parte na relação jurídica tributária o afastamento do sigilo de dados relativos ao contribuinte. Aqui, como eu já participei da nossa reunião passada, eu reproduzi as razões do exemplar voto que foi utilizado algumas vezes pelo nosso colega conselheiro Carlos André Soares Nogueira, ao alegar a ADIM, ou ADI 2859 do Distrito Federal, em relação ao quebra de sigilo. Então aqui, Carlos André, está reproduzido o voto de sua autoria,
E a conclusão: não há, portanto, segundo o Supremo, inconstitucionalidade na norma legal que deu suporte ao procedimento fiscal. Encerrando o capítulo de inconstitucionalidade. Agora como eu já disse anteriormente, eu estou no capítulo do procurador dos atos praticados fora do estabelecimento, que exigiria poderes específicos, da senhora Cláudia José da Silva e Souza. Eu estou na folha 21. Os poderes específicos constam no instrumento de mandato constante da folha 269, como já abordado pela decisão de piso supratranscrita. Reproduz imagem abaixo, destacando em amarelo. Aqui eu peguei uma parte da imagem e destaquei em amarelo os poderes, tá? Conferidos da senhora Cláudia José da Silva Souza. Cumpre acrescentar que a autuação aparece em presunção legal com o supedâneo no artigo 42 da 9430. Há se frisar que, quando o legislador se utiliza da técnica presuntiva, existe a suposição da existência de um fato desconhecido, que é tido como verdadeiro, quando dá ocorrência de um fato conhecido, delineado pela norma. Verificada a existência de depósitos bancários de origem não comprovada, que é o fato conhecido, com fulcro na presunção legal, há a omissão de receita, que é o fato desconhecido. Porém, quando a presunção é relativa, é possível a descaracterização do preceito legal mediante a apresentação de provas demonstrando a inocorrência do fato deduzido, que é o fato desconhecido. Forçoso é convir que, por se tratar de movimentação financeira, não há outra maneira de se demonstrar a origem dos recursos, senão por meio de documentação que seja coincidente em data e valor com o respectivo montante a ser rastreado. A comprovação deve ser de cada operação. A interessada não trouxe aos atos documentos hábeis, ou seja, capazes de demonstrar a vinculação e natureza de cada valor com os respectivos créditos realizados em suas contas bancárias, o que seria possível apenas se o fizesse individualizadamente, não de forma consolidada. E ela alega, em relação à constitucionalidade, ponto fulcral da argumentação, ela fala um pouco do histórico, né? Se baseia no artigo 6º da lei, que é a dos sinais exteriores de riqueza, que foi, esse parágrafo 5º foi revogado pela Lei 9.430. No caso do parágrafo 5º, a previsão legal de arbitramento com base em depósitos bancários com origem não comprovada não pode ficar dissociada do dispositivo no caput, que se reporta aos sinais exteriores de riqueza, ou seja, a necessidade de comprovação da utilização do consumo da receita. Diferente se tornou a situação com o advento do artigo 42, que não faz qualquer referência a sinais exteriores de riqueza, limitando-se o legislador a estabelecer uma presunção legal de omissão de receitas. Eu vou pular, ademais, o artigo 88 da 9.430, o inciso 18, ele revogou expressamente esse parágrafo 5º, artigo 6º, da Lei 8.021. Se passou a ter, com o advento da nova legislação, enfim, vou pular porque a gente já analisou, tá? Na esteira do exposto, a exigência de demonstração de sinais exteriores de riqueza também é o que a gente que eu acabei de dizer. Em conclusão, eu voto a afastar a preliminar de nulidade e negar provimento ao recurso voluntário. Esse é o voto, presidente. Eu me lembro quando eu cheguei no carro, 16, ainda havia acerca dessa questão do bancário, artigo 42. A gente até gostava de trabalhar essas matérias. Hoje eu não vejo mais graça nenhuma. O negócio está tão batido, tão resolvido, mas ainda tem esse processo antigo que a gente tem que vencer, né? Ficaram muitos processos para trás aí, e represados, e agora a gente está tendo a oportunidade de julgar. Enfim, alguém tem alguma consideração, alguma dúvida para tirar com o conselheiro Itamar? Só queria fazer uma observação, presidente, que aqui ele até entrou bastante aqui no detalhamento da questão da procuração, mas os atos foram recebidos na própria empresa, por uma funcionária da própria empresa. Então aplica aquela tese da aparência, né, que é aplicado pelo STF. Na verdade, foi a funcionária da empresa que recebeu legitimamente, que encaminhou para a contadora. Ela está dizendo que a contadora avisou depois, e a contadora tinha procuração. Então são as duas coisas. Eu acho que não ficou tão claro essa questão de que o recebimento foi feito dentro da própria empresa e acabou misturando um pouco a questão com
com a contadora, que já foi depois. Né? Então, eu só acrescentaria a título de sugestão isso, dizendo que o recebimento pela funcionária dentro da própria empresa aplica-se a teoria da aparência e válido para todos os efeitos. Apenas isso como sugestão mesmo. Perfeita consideração. O doutor Casandré, quer falar? Que, na verdade, são dois momentos, né? Você tem o primeiro momento que a proposta recebeu o termo de início no estabelecimento da empresa, né, que aplica lá a previsão do próprio Código Civil, né, que a empresa vai responder pelo ato preposto feito dentro do seu próprio estabelecimento, né, que foi, e o outro é o recebimento do auto de infração que a contadora recebe modelo por instrumento de procuração. Eu acho que o voto está abarcando, né, as duas situações. E a história quantos dias levou para a contadora apresentar isso para os sócios, isso é absolutamente irrelevante, né? Isso é uma questão interna do contribuinte que não diz respeito. Tinha uma procuração, ele dava poderes e recebeu a autorização, ponto. Né? Se fosse estagiário, estava tudo explicado, né, Casandré? Mas não era o estagiário, fazer o quê? Mais alguma consideração, senhores? Podemos passar a votação? Doutor Cameirano. Acompanho o voto do relator, presidente. Doutor Daniel. Com o relator, presidente. Doutor Carlos. Com o relator. Doutora Luciana. Acompanho o relator, presidente. Doutora Letícia. Acompanho o relator, presidente. Doutor André. Também com o relator, presidente. Também voto com o relator. Temos, então, por unanimidade de votos, afastar as arguições de nulidade no mérito, negar provimento ao recurso voluntário. Ok? Muito bem. Com isso, a gente encerra os trabalhos dessa parte da manhã do dia 8 de fevereiro de 2021, para convidá-los a retornar pontualmente às 14 horas. Tá ok? Por favor, Marco, você pode encerrar a gravação, por gentileza?